E detalhe importante, a melhor hora para se pescar, pastor Rogério, era à noite, mas a pior hora era de manhã. Eles pescaram na melhor hora do homem, mas na pior hora do homem, Deus transforma na melhor hora para fazer milagre. E o céu está dizendo para alguém aqui, a tua pior hora será a minha melhor hora de fazer milagre. Se prepare. Uma vez mais cumprimentando toda a liderança das Assembleias de Deus, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Júnior, que Deus os abençoe, para a vossa meditação do Evangelho de Jesus Cristo, uma porção bíblica nessa manhã, capítulo de número 21, versículo de número 9, para a sua meditação. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Brasa, peixe e pão. Queridos, quando abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 21, versículo 1 e diante, nós estamos diante de uma narrativa bíblica conhecida por toda a igreja, que vai tratar a respeito da ressurreição de Cristo e a sua terceira aparição aos discípulos no mar de Tiberíades. Para que você possamos compreender o texto, é necessário analisarmos o contexto, porque texto sem contexto gera pretexto para todo tipo de heresia. Quando abrimos a nossa Bíblia no período neotestamentário, isso é o Novo Testamento, o texto de João, nas páginas seletivas da Bíblia Sagrada, vai tratar a respeito da intimidade do discípulo para com o mestre. Texto este a qual o próprio Cristo vai aparecer pela terceira vez, estando os discípulos pescando em alto mar. Somos sabedores que o quarto evangelho, escrito pelo evangelista João, é o evangelho diferenciado dentro do contexto do Novo Testamento. Somos conhecedores que as biografias do ministério terreno de Jesus, a saber o evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para a igreja de Deus. Somos conhecedores que o comissionado de Cristo, e o texto bíblico vai declarar que ele simplesmente vai se manifestar através da intimidade com o próprio apóstolo João. O texto bíblico declara que o termo João em grego ionãs, que é agraciado, graça divina, favor e merecido dado de Deus. João vai escrever este evangelho falando na terceira pessoa dele mesmo, dizendo o discípulo a quem Jesus amava. O texto bíblico declara que ele adquiriu uma intimidade poderosa dos 12, 3, Pedro, Tiago e João. E dos 3, João. João foi além de todos os outros discípulos porque ele rompeu. Ele simplesmente recostava a cabeça no peitoral de Jesus para ouvir as batidas do coração do mestre. João é considerado também como teólogo dos apóstolos. Mas o capítulo 1 ao capítulo 21, João vai tratar a respeito, pastor Rogério Moura, da personalidade divina, simplesmente da divindade de Cristo. O texto bíblico declara que no capítulo 1, Jesus é o verbo de Deus. Capítulo 2, ele é aquele que transforma a água em vinho. No capítulo 3, ele é o reino de Deus. No capítulo 4, ele é a água da vida eterna. No capítulo 5, ele é aquele que disse ao paralítico, pega a tua cama, levanta e anda. No capítulo 6, ele é o pão vivo que desceu do céu. No capítulo 7, ele é o supremo da igreja. No capítulo 8, ele é o advogado. No capítulo 9, ele é aquele que dá vista aos cegos. No capítulo 10, ele é o bom pastor. No capítulo 11, para quem trouxe glória a Deus, ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No capítulo de número 12, ele é aquele que recebe a adoração daquele ou daquela que quebra o vaso de alabastro. No capítulo 13, ele é o supremo diácono da igreja. No capítulo 14, ele é o arquiteto do universo. No capítulo 15, ele é a videira verdadeira. No capítulo 16, ele é o batizador com o Espírito Santo. No capítulo de número 17, ele é o supremo. No capítulo 18, ele é traído. No capítulo 19, ele é crucificado. Mas no capítulo de número 20, ele ressuscita com poder e grande glória ao terceiro dia. Ele ressuscita como leão da tribo de Judá. Quando abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 21, o texto bíblico declara que simplesmente Pedro diz, vou pescar,
ponto. E segue após ele alguns discípulos, eles pescam a noite inteira. E o texto bíblico declara para nós concluirmos que nesse período o Senhor Deus uma vez mais aparece na pessoa bendita de Jesus no mar de Tiberíades. Pela manhã, a Bíblia declara que agora o próprio Cristo declara: filhos, pela manhã, tendes alguma coisa de comer? Pedro levanta a voz e diz: não. Porém, o texto declara que a ordem daquele que manda em todas as coisas é esta: lança a rede à direita do barco. Quando João escuta isso, quem é íntimo sabe ouvir a voz do mestre, pastor Rogério Moura. E o texto bíblico declara que simplesmente eles jogam a rede à direita do barco. Eles pescam tanto que quase que o barco vem a pique. E o texto bíblico declara que Pedro veste a túnica, entra na água e nada até a praia. Quando Pedro chega, já tem brasa, peixe e pão preparado e Jesus sentado para receber Pedro. Na primeira vez que Jesus apareceu, o texto de João capítulo 20 declara: estando todas as portas fechadas, o Senhor aparece no meio e diz: paz seja convosco. E eu vim profetizar para quem trouxe adoração: se prepare, porque a porta de baixo está fechada, mas o dono da porta continua trabalhando em prol da tua vida. A Bíblia declara, e dentro do contexto bíblico, nada é por acaso. Todas as portas estavam fechadas, mas Jesus aparece no meio e diz: paz seja convosco. E o texto bíblico declara que na segunda vez, depois de 8 dias, Jesus aparece a Tomé, que não creu que ele tinha aparecido aos discípulos, e diz: Tomé, toca nas minhas feridas, se as podes tocar. Senhor, agora eu creio, porque tu és Deus. Aleluia. Aladagassúria deremecalafácia. E o céu está dizendo que tem surpresa para alguém ainda este ano. E detalhe importante: a melhor hora para se pescar, pastor Rogério, era à noite, mas a pior hora era de manhã. Eles pescaram na melhor hora do homem, mas na pior hora do homem, Deus transforma na melhor hora para fazer milagre. E o céu está dizendo para alguém aqui: a tua pior hora será a minha melhor hora de fazer milagre. Se prepare, tem brasa, tem peixe, tem pão. Brasa, avivamento, peixe, salvação e pão, promessa, palavra. Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Quem crê, deixa o seu glória a Deus no comentário. Para encerrar, receba da parte do Senhor surpresa, porque antes de Pedro chegar na praia, já estava tudo preparado. Se prepare, porque antes de você chegar na tua casa, tem milagre preparado, tem brasa, tem peixe, tem pão. Veste a túnica, Pedro, volta para onde Deus te chamou, porque o céu te espera. Para encerrar, a frase célebre do pastor norte-americano Billy Graham: o maior acontecimento da história da humanidade não foi um homem ter pisado na lua, mas Deus ter descido e pisado na terra. Deus te abençoe. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Oh, glória a Deus! Como é bom ouvir palavra de Deus. Como é bom sentir a presença de Deus nessa manhã, pastor Aleph. Que palavra do céu.